Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site que você, claro, já conhece, é o futura.org.br. Você já está vendo o retorno na sua tela aí com a nossa transmissão pelo site para o mundo todo. Aí, se você não estiver com uma televisão perto de você nos próximos dias, pode assistir o Conexão também pelo computador. E você em casa sabe de onde vem a energia que possibilita que você, entre tantas outras coisas, assista ao nosso programa pela TV ou pelo computador? Pois é, a matriz energética brasileira, que é um conjunto de fontes de energia ofertados no país, é das mais limpas do planeta. Quase metade da nossa energia consumida aqui, 47% é renovável, ou seja, é capaz de se refazer num curto prazo. Isso tudo segundo a teoria. O número ganha destaque aí quando comparado à matriz energética mundial, que em 2007 era constituída de 82% de combustíveis fósseis, que são fontes não renováveis. Por outro lado, a falta da diversificação na nossa matriz energética, que é muito baseada aí nas hidrelétricas, é fonte de muitas críticas. Então, no programa de hoje, a gente vai falar aqui sobre fontes de energia alternativa, energia renovável, e investigar como é que andam os investimentos para capturar, por exemplo, a energia do sol que está aí fora, do vento que sopra o Brasil afora. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Camila Burigo Marim. Ela é oceanógrafa e especialista em projetos sustentáveis, mudanças climáticas e gestão de carbono e professora da Universidade do Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina. E também conosco aqui no estúdio está a presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, a Elbia Mello. E logo mais vamos falar também com o engenheiro eletricista Paulo Eduardo de Grava. Ele é assessor da presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa aqui, mandando para a gente recados pela internet. Você tem 2 canais de comunicação diretos com a gente no estúdio. O primeiro deles já mostro para você agora, que é o facebook.com/canal Futura Oficial. Você encontra aqui já esta foto com um post sobre uma hidrelétrica. Você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua questão, que daqui a pouquinho eu trago no estúdio para as nossas entrevistadas responderem. Também pela internet você tem outra opção, que é o Twitter, mandando a sua mensagem para o nosso perfil, que é o @canalfutura. Enquanto você faz isso, eu dou as boas-vindas aqui às nossas entrevistadas, Camila e Elbia, bem-vindos à Conexão. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigada. Bom, comecei falando aqui um pouquinho sobre a matriz energética brasileira. A gente sabe que as hidrelétricas é que mantém o nosso país funcionando por enquanto, né? Basicamente são elas que ajudam aí a fornecer essa energia para todo o país. Agora, a questão da energia renovável ou não renovável, energia alternativa, isso é um papo que já vem de um tempo para cá. Agora, eu queria ver de você, Elbia, a gente pensando na diversificação da matriz energética dos países, na sua maioria, nem todos dependem tanto de uma fonte única como o Brasil depende, né? Sim, o Brasil depende porque, primeiro, é que ele tem. Então, os países que têm um potencial de hidrelétricas, eles primam... Porque tem muita água, então primam... primam por ela porque é um recurso renovável, limpo e bem competitivo, bem mais barato. O Brasil seguiu essa lógica, o Canadá também, a Noruega. Só que, em algum momento, esses recursos começam a se esgotar e você precisa pensar em outras formas de geração de energia. E aí, falando especificamente de geração de energia elétrica, o Brasil tem cerca de 80% da matriz de energia elétrica renovável, somando biomassa, que é mais ou menos 10%, e os outros 70% vêm de hidrelétrica, pequenas centrais hidrelétricas e também de energia eólica. Muito bem. Camila, como é que você vê essa questão de depender apenas de uma fonte de energia, como é a energia hidrelétrica, como apontou a Elbia? É arriscado, né? A gente tem que diversificar a matriz energética. Sempre que você depende só de uma fonte, você corre o risco de ficar sem energia. Né? Vamos lembrar agora do caso recente, né, da seca em São Paulo, por exemplo. Né? É um alerta para a gente diversificar a nossa matriz. E até entra a questão da energia eólica, né, que seria uma complementar até diretamente das centrais hidrelétricas, porque quando tem períodos de baixa pluviosidade, né, de pouca chuva, normalmente a gente tem mais vento. Muito bem. Eu vou chamar agora também para a nossa conversa o engenheiro eletricista Paulo Eduardo de Grava, que é assessor da presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Paulo, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem. Boa tarde, Cristiano.
Boa tarde. Então, para a gente começar falando sobre um outro tipo de energia que não mencionamos aqui, qual o potencial do nosso país, com um território tão extenso, em utilizar, por exemplo, a energia solar? Paulo? Olha, eu entendo que realmente, pelas características climáticas que o Brasil possui, que o aproveitamento em nível de energia solar é muito baixo, né? Nós temos aí um grau de insolação no país como um todo, de uma forma geral, muito alto, e o aproveitamento quase que insignificante. Hoje eu vejo que poderia ser muito mais bem aproveitado. Camila, por que você acredita que a gente ainda não está investindo mais na questão de captação de energia solar no país? Olha, os incentivos já melhoraram bastante, né? Falta ainda um pouco mais da parte do governo e da própria população também abraçar a causa, né? Você mesmo falou, a gente estava conversando aqui antes, né, sobre a Alemanha. A Alemanha tem 30% menos insolação que o Brasil, né, nos piores cenários que são justamente no sul. E mesmo com isso, a Alemanha hoje é o país líder em produção em energia solar. E por que isso está acontecendo? Porque o país quis diversificar sua matriz energética e a população aceitou essa diversificação para diminuir os riscos que eles tinham com a energia nuclear, por exemplo. E a população aceitou, então, pagar um pouquinho mais caro pela energia, mas ter uma energia mais limpa. Que é a questão do planejamento, né? Vou até dar alguns dados aqui sobre a Alemanha, que tem batido recordes de produção de energia solar durante o período de 1 hora, entre as 12 e as 13 horas do último dia 26 de maio. Os alemães geraram 22 gigawatts de eletricidade, usando apenas a luz do sol, criando esse recorde mundial. É o equivalente, por exemplo, a 1,5 vezes a produção da nossa hidrelétrica de Itaipu no mesmo período dessa 1 hora. Em média, as placas fotovoltaicas geram 10% da energia consumida lá na Alemanha, e esse é um exemplo de país então que recebe muito menos luz solar do que a gente aqui em território brasileiro, como bem disse a Camila. Mas por lá foi implantada essa política pública e desde o ano 2000 o governo oferece subsídio para quem quer instalar placas. E aí o cidadão que faz isso gera sua própria eletricidade e, se sobrar um pouco, ele pode até vender o excedente para os vizinhos a preços competitivos. Então, cada um em casa pode criar aí sua própria energia, sua própria fonte de energia e poder distribuir se sobrar um pouco mais. E quem paga aí a conta do subsídio é uma sobretaxa na conta de luz de quem não usa a energia limpa. Então, essa estratégia funcionaria aqui no Brasil, Elber? Você acredita que um plano como este, de repente, o próprio consumidor ser o gerador ou o administrador dessa energia? Sim, inclusive a regulamentação, desde 2012 já foi feita uma regulamentação que é o Net Metering, que permite que o consumidor produza a energia em casa a partir da microgeração de painéis solares e também de microgeradores eólicos. Então, já existe uma regulação, existe uma possibilidade. Isso não está acontecendo em massa ainda pelo custo. Aliás, a questão da energia, do uso tanto da solar quanto da eólica no Brasil, ela está razoavelmente atrasada, se você fizer uma análise fria, é justamente pelo custo. A tecnologia é extremamente cara hoje da solar em comparação com a hidrelétrica e da eólica também foi extremamente cara. Só que essas fontes, como são muito novas, elas têm mais ou menos 20 anos de idade, elas estão numa curva tecnológica inicial. Então, quando você olha uma curva de crescimento de tecnologia, a eólica está um pouquinho à frente, a solar começando, e isso é maravilhoso, é uma notícia ótima. Significa que a tecnologia vai evoluir a tal ponto que vai tornar essa fonte competitiva. Exemplo, energia eólica é hoje a segunda fonte mais competitiva do país, ela só perde para a hidrelétrica sem subsídio. Participa de leilões competitivos, tem sido a energia mais contratada nos últimos 10 anos, depois da hidrelétrica, naturalmente, e tem uma visão, uma perspectiva futura de crescimento muito grande. Ela já alcançou o grau de tecnologia que permite ser competitiva. E a solar está vindo agora. Este ano haverá um leilão de energia solar, um leilão competitivo para solar. Naturalmente, ela terá um preço mais alto, da ordem de R$ 260, R$ 280, em comparação com a hidrelétrica, que é 100, economicamente é uma questão importante, mas que vai também chegar num futuro virtuoso. E como é que se mede essa questão do preço, R$ 260 que você mencionou, por exemplo, por quanto de energia, isso para o consumidor final? A gente fala em unidade, para entender melhor, por unidade de energia, que nós chamamos de megawatt-hora. E para quem está em casa, como é que a gente consegue traduzir isso? É para manter o que ligado, por exemplo, por quanto tempo?
1 megawatt mantém uma universidade, como a universidade do UFRJ toda ligada. A Federal aqui do Rio de Janeiro, que é um campus bem grande. Exatamente. Daria em torno de 560 residências, mais ou menos, por aí. Então daria aí tipo um grande bairro de uma grande cidade, por exemplo, poderia ser abastecido com essa quantidade de energia. Exatamente. Agora eu quero voltar a chamar o Paulo para falar dessa questão que você apontou, Elbia. A questão dos subsídios, Paulo, se tivéssemos de repente mais subsídios do governo para que essa tecnologia ficasse um pouco mais barata e de fato o cidadão brasileiro se sentisse mais convidado a implantar questões de captação do sol na sua casa, para utilizar na sua casa e para poder também distribuir, ou mesmo a questão da energia eólica, você acredita que a gente podia aí dar alguns passos mais rápidos? Com certeza. Eu entendo o seguinte, com relação à energia propriamente dita, o que acontece é o seguinte, nós temos que buscar subsídios do governo para estimular a produção, mas por outro lado o que eu vejo também é o seguinte, uma das fontes mais nobres que nós possuímos, que é a energia elétrica, ela é utilizada, por exemplo, para aquecimento de água, né, como chuveiro elétrico, que tem outras alternativas muito mais adequadas a seu aquecimento. E no caso da energia solar, eu entendo também que hoje já existem tecnologias de baixo custo para que se produza o aquecimento da água na residência, em núcleos habitacionais que poderiam ser adotados esse tipo de processo, para que nós eliminássemos ou ajudássemos a produção de energia elétrica através do meio das hidrelétricas, aliviasse o sistema. Porque hoje o que nota é o seguinte, quando o sistema fica sobrecarregado ou a produção de energia elétrica através das hidrelétricas fica abaixo do necessário, nós introduzimos no sistema produção de energia através de geradoras que queimam gás, né? Quer dizer, termoelétricas a gás, o que encarece demais a matriz, né? O custo da energia propriamente dito. Haja visto que recentemente as concessionárias têm reivindicado ao governo uma ajuda financeira pelo custo que elas estão pagando da energia para repassar e para distribuir. Então eu vejo que esse aspecto de se utilizar a energia, mais especificamente solar, no aquecimento de água, de uso doméstico ou mesmo de uso industrial, dá um alívio considerável no sistema. Então isso precisa ser trabalhado. A concessionária, quando ela faz uma rede de distribuição, ela visa também um retorno financeiro pelo investimento feito. E a gente sabe que quando existe um grande número de aquecimento solar, a parte da água, do consumo da água, e o retorno financeiro ele acaba sendo mais reduzido, porque o consumo de energia elétrica acaba baixando. Mas por isso é que precisa se fazer uma análise globalizada do sistema, para que nessa matriz energética e financeira faça adequação do incentivo à colocação do aquecedor solar propriamente dito, e também que a concessionária não seja prejudicada por isso. Com certeza. A gente tem chegando aqui algumas mensagens pela internet. Você de casa pode e deve mandar o seu recado, compartilhar sua opinião aí, tirar suas dúvidas sobre a questão da energia aqui no Brasil. Tem um usuário, o Missinho lá ele não fala de onde, mas é da Bahia, engenheiro ambiental. Obrigado pela participação aqui no Conexão Futura e fala aí que a informação não chega para a população e que não existe o incentivo do governo, de fato, é o que estávamos comentando aqui. Agora, já existem, né, muitas empresas, até hotéis que têm essa questão de captação por conta própria, para o seu próprio consumo da energia solar para aquecimento da água do hotel e outras iniciativas. E eu sei que lá em Santa Catarina, por exemplo, Camila, a própria empresa que distribui energia foi um modelo, né? Se colocou à disposição como um modelo, um case para ser explorado pelo país afora. Conta um pouquinho para a gente o que houve por lá. Sim, a Eletrosul em Florianópolis, ela implementou uma série de painéis solares no telhado e também no estacionamento, sendo o primeiro edifício público da América Latina a adotar esse sistema, né, de ligar essa energia produzida diretamente à rede. E agora, também no início de agosto, inaugurou a maior usina solar do país, também no sul de Santa Catarina, onde a gente teria uma eficiência
um pouquinho menor, mas ainda muito maior do que a Alemanha, né? E também já está funcionando aí bastante. O que propiciou com que isso acontecesse, né, foi o próprio incentivo dessas empresas em pesquisa. Em pesquisa de novas tecnologias, eles ainda estão fazendo mesmo essa implementação de energia em forma de pesquisa. Então, a Universidade Federal, no caso, é parceira deles, né, então inovando, né, aqui no país. De fato, tem um pouco do planejamento aí, de fato, o investimento em pesquisa é fundamental em todas as áreas e para a gente pensar também em como podemos diversificar cada vez mais a nossa matriz energética. Agora a gente está chegando já no finzinho do programa, eu quero ouvir de vocês que participam comigo aqui hoje, de que forma, já que estamos aí às vésperas de uma eleição que vai eleger aí presidente, governador, entre tantos outros políticos, mas principalmente a questão do executivo, que fica mais à frente da administração da questão energética no país, de que forma vocês têm visto as questões relacionadas à energia ou não nas campanhas eleitorais? Começando por você, Elber, os planos de governo dos candidatos, tem aparecido como uma prioridade a questão da matriz energética brasileira? Sim, os presidenciáveis têm procurado o setor elétrico para receber propostas de como redirecionar a matriz energética futura. Ficou muito claro para o Brasil. Nós tivemos um processo de crise energética em 2001, 2002. O famoso apagão, né? O famoso apagão, que efetivamente não ocorreu porque houve uma boa gestão. E, recentemente, nós estamos passando por uma situação também de baixo nível de reservatórios, e isso tem chamado muita atenção, principalmente a crise financeira que o próprio Paulo mencionou, está chamando a atenção da população. Então, os presidenciáveis estão procurando, pedindo propostas, o setor elétrico, o setor energético em geral está fazendo proposta, e a proposta está sempre vindo no sentido de aumentar os investimentos nas fontes renováveis, incluindo, inclusive, resíduos sólidos, que quase não se fala. Nós temos um problema, e a Camila sabe muito mais que eu a respeito, o problema do lixo no mundo, o problema do lixo no Brasil. Nós podemos resolver o problema do lixo queimando esse lixo e produzindo energia. Hoje a tecnologia é cara, só que você precisa precificar quanto você vai gastar para ter os lixões e somar isso à energia. Então, a matriz energética futura, os planos, eles têm que ser pensados e precificados essas chamadas externalidades que as fontes trazem, e não só o preço em si, a tecnologia em si. E esse recado está sendo dado pelo setor energético aos presidenciáveis. Camila, de que forma, para explicar para quem está em casa, né, como a Elber falou, a questão do lixo tem relação direta com produção de energia. Muita gente ainda não se deu conta do biogás e do grande potencial que a gente está desperdiçando em criação de energia. Na verdade, a gente tem duas formas de gerar energia através dos resíduos sólidos urbanos, o lixo, né? Uma é na forma de incineração, que a gente tem 2 usinas aqui no Brasil, que funcionam bem, mas as questões legais, ambientais, são um pouquinho mais complicadas. E outra é a questão da geração de biogás nos aterros sanitários, né? Agora também em Santa Catarina, faz uns 2 meses, foi inaugurado o primeiro aterro sanitário com canalização desse biogás para a produção de energia. Isso era feito em grandes aterros, que recebem mais de 3.000 toneladas de resíduo sólido por dia. No nosso caso, lá recebe em torno de 350 toneladas por dia e gera biogás aí suficiente para atender umas 2.000 pessoas. Muito bem, quero chamar o Paulo para ouvir dele em relação às questões de como ele vê a política da matriz energética sendo discutida aí pelos candidatos nas próximas eleições. Paulo? Eu entendo também que existe uma preocupação muito grande, né? O Brasil, vez por outra, passa aí por situações de dificuldade com relação ao sistema como um todo, e eu entendo que os candidatos têm se manifestado no sentido de procurarem alternativas para incentivar o uso da energia renovável e energias alternativas. E eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para citar a você o seguinte: nós tivemos na semana que passou, em Teresina, no Piauí, a nossa Semana Oficial de Engenharia e Agronomia. E nela também se realizou um congresso técnico-científico de engenharia e agronomia, em que foram apresentados praticamente 600 trabalhos, né, sendo 21 deles premiados. E dentre o que eu posso destacar aqui a respeito do assunto em questão, que para carregador de baterias de baixo custo,
para módulos fotovoltaicos aplicados na região amazônica ocidental. Tem também energia fotovoltaica para irrigação e está à disposição de todos no site do Conselho Federal, www.confea.org.br, esses trabalhos que foram apresentados para que possa se acessar e verificar aí quais são as propostas. Muito bom, Paulo. Eu vou aproveitar aqui e já colocar na tela, então, para quem está em casa, o site do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, para o pessoal de casa buscar essas outras informações, confea.org.br. Está aí na tela para o espectador poder acessar e ter essas informações. E já agradeço, então, a participação do Paulo aqui com a gente pelo telefone, falando diretamente de São Paulo. Obrigado, Paulo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço pela oportunidade. Muito bem. A gente está chegando no finzinho do programa, eu queria ouvir, então, a gente já falou aqui sobre esses investimentos que vêm sendo feitos em matrizes renováveis, em tecnologia. Vocês conseguem, de repente, prever aqui é bem difícil, né? Fazer previsões, assim, em quanto tempo, mas como é que vocês que estão especializadas, dedicadas a entender a questão da matriz energética, a gente consegue pensar em uma década, 2, em quanto o país vai conseguir aí ampliar a sua matriz energética para a gente depender cada vez menos só das hidrelétricas? Querendo começar por você, Elbia. Nesse aspecto, a eólica já está contribuindo bastante. Hoje, 4% da matriz elétrica é eólica e nós vamos chegar no final de 2014, com tudo que estamos construindo, a mais ou menos 9%. Então, estamos crescendo numa velocidade muito rápida. A velocidade do vento. A velocidade do vento e vento brasileiro. O vento brasileiro que é forte. Muito forte, muito eficiente. Aliás, o vento brasileiro é 2 vezes mais eficiente do que o europeu. Tanto o vento quanto o sol, o Brasil é abençoado de recursos naturais. Então vamos e aproveitar esse potencial. É muito importante aproveitar. Nós temos um papel importante, todos nós, que é esclarecer mesmo a população dos recursos que o país possui e a forma de utilizar esses recursos. Nós não precisaríamos estar passando agora por esse excesso de queima de combustível e crise financeira se a população tivesse um pouco mais de consciência, conhecimento a respeito dos recursos renováveis que o Brasil possui. Muito bem, então em relação a isso, eu vou aproveitar aqui e colocar também o site para você de casa buscar outras informações sobre energia eólica, informação importante que circula. Então acesse aí o AB Eólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica.org.br, tá para você na tela ter todas as informações aqui, ó, Brasil Wind Power, que é exatamente isso, né? O poder do vento brasileiro. A gente vai tentar aí buscar cada vez mais capturar esse vento e tornar energia e diversificar a nossa matriz energética. Só citando aqui a Caroline Lanius pelo Twitter, que fala exatamente aqui, para resumir o que a gente está conversando ao longo de todo o programa, que ela fala, é preciso pensar a longo prazo, não olhar só para o que está acontecendo hoje, aí para não ficarmos dependentes só da água para geração de energia, que há fontes limpas e de menos impacto. Acho que a Caroline resumiu bem o programa de hoje, né? Então, muito obrigado, Camila. Obrigado, Elbia, pela presença comigo aqui hoje no estúdio. Foi um prazer. Bom, lembrando que logo mais, a partir das 5 da tarde, o Jornal Futuro exibe mais uma reportagem da série sobre energias renováveis, com exemplo que vem lá do Rio Grande do Sul. Agradecemos a colaboração da TV Univale de Itajaí, em Santa Catarina, parceira do Canal Futura, na produção da entrevista de hoje. E ficamos por aqui. Eu espero você de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.